Olá, eu sou João Christian e bem-vindo ao canal Sabiamente. Eu sou apresentador desse canal e o assunto que eu quero tratar para você hoje é sobre decepção com líderes. Decepção com sua liderança. Bem, eu quero falar desse assunto hoje porque tem sido às vezes até um assunto polêmico, dentro das congregações, igrejas e comunidades cristãs, de um modo geral. E quero te dizer que isso é um assunto que tem que ser resolvido caso esteja acontecendo ou aconteceu com você e você não tenha resolvido esse assunto. Porque se a gente analisar bem as escrituras, por exemplo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Analisando bem esse versículo, em texto algum de outro, escrito por outros apóstolos, você vai ver eles falando isso. Somente Paulo é ousado a esse ponto de dizer que imite a mim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Nem mesmo os antigos profetas tiveram essa ousadia de mandar seguir a imagem deles, os passos deles, porque eles eram imitadores de Jeová, de Javé, de Deus ou de Jesus Cristo, que são ambas as mesmas pessoas. Então o apóstolo Paulo era ousado quando dizia isso. Então a gente tem que entender que quando o seu líder erra com você, você tem que entender o seguinte: primeiro, o seu líder é um ser humano igual a você, está sujeito a erros e paixões assim como você, entendeu? Ele é um pecador redimido como você. Assim como você teve que se arrepender dos seus pecados e recomeçar a sua vida, o seu líder também. Ele teria que se arrepender também do seu erro e recomeçar a vida dele de onde ele errou. Mas isso você tem que entender que não dá o direito de muitas vezes você sair por aí falando dessa liderança. Você se encontra com o irmão da igreja, tu viu o que o pastor fez, o que o diácono fez, o presbítero fez, o reverendo fez. Aí sai comentando coisas que ele fez, que ele cometeu em erros com o grupo, ou até erros pessoais no meio de seus parentes, familiares. O que eu quero falar para você é que isso não vai te levar a lugar nenhum. Isso só vai aumentar a sua conta com Deus se você tiver já algum débito com Ele. Como também o próprio que cometeu esse erro, a liderança, também tem débitos e vai prestar conta com Deus. E isso não te dá o direito de sair falando mal. O correto é você orar por a sua liderança, procurar esquecer esse assunto, entregar na mão do Senhor Jesus Cristo e orar. Simplesmente não tem outra opção a não ser orar por aquela pessoa e perdoar. Porque se você não perdoa um líder quando ele erra com você, infelizmente, aliás, essa questão de perdão eu estendo para qualquer pessoa que errar com você. Você ainda não entendeu a maior mensagem que foi pregada na cruz. A mensagem número 1, que é a de perdoar pecados. Quando Cristo morreu na cruz, ele deu a maior lição que ele podia ensinar à humanidade, que era perdoar pecados. E se você não perdoa o seu líder, simplesmente você não aprendeu a maior lição dada na cruz. Por mais que esse líder tenha que ter uma vida ordenada, uma vida correta, se a gente for lá em 2 Tessalonicenses, no versículo 7, vai dizer assim: porque vós mesmos sabeis como convém seguir-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. A Bíblia diz que você mesmo sabe como ele, para seguir, você mesmo sabe qual o procedimento de vida que ele deve ter para seguir. Que ele não pode se comportar desordenadamente, quer seja num grupo familiar ou num grupo de igreja. Entendeu? Então você sabe, você conhece as escrituras, sabe o comportamento dele. Então, se você conhece o seu líder e julga ele pelas escrituras que ele está correto, vê que a vida dele está correta, você deve segui-lo. Mas se caso, muitas vezes você segue um líder por 10, 20, 30, 5 anos ou mais,
30 anos, 50 anos já, e quando ele comete um erro, você o abandona, você o critica e não vê que ele pode ser tão falho como você também. Apesar dele ter uma obrigação de dar um exemplo de vida até um pouco superior que você, porque ele é o líder. Mas você tem que entender que ele é humano e é falha, assim como você é. É isso que você tem que entender. Em 2 Tessalonicenses, no versículo 9, diz o seguinte: não porque não tivemos tal direito, mas para vos dar em vós mesmos exemplo para nos seguirdes. Então diz que aqui tem que dar exemplo para seguir. Aqui o próprio texto aqui, no versículo 9, vai dizer que aqui, ó, não porque não tivemos tal direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos seguir. Para dar em nós mesmos. Ele diz que ele quer dizer exemplo dele mesmo, para que você possa segui-lo. Então, o próprio texto aqui é claro, e o líder com certeza sabe desse texto. Ele sabe que tem que dar um exemplo. Mas isso não justifica, eu vou repetir de novo, não justifica, porque ele errou, você sair falando mal do seu líder. Você adotar essa postura, aonde vai aumentar o seu débito, mas com Deus se você tiver algum débito. Né? E isso pode te trazer um prejuízo enorme, um prejuízo que pode até ser um caminho sem volta, que é o maior preço, a sua desconexão do seu espírito com o Senhor. Você pode desconectar sua alma com o Senhor, se você não consegue perdoar essa mágoa, não consegue resolver. Então, portanto, se tua liderança errou contigo, vai lá, senta com a sua liderança, pastor, diácono, presbítero, eu quero falar com o Senhor, eu quero acertar, eu vi esse comportamento aqui, está me incomodando e tal, não está dando certo, o Senhor errou comigo nisso, e vai lá e resolve. Não fica falando para irmão A, irmão B, não, resolve lá com ele. Essa é a maneira correta. Se você está insatisfeito com o seu líder, senta com ele e conversa. Pelo contrário, muitas vezes você pode estar ajudando o seu líder nisso. Entendeu? Ora por a vida dele. Pede a Deus uma mudança de comportamento, de vida dele. Eu até sei que tem algumas situações que são insustentáveis, que realmente você precisa mudar de congregação, de igreja, de comunidade. Mas não deixe, mas mesmo que você mude de comunidade, de igreja, local, e que não saia sem consertar o seu erro com o seu líder, sem conversar com ele primeiro, sem perdoar ele primeiro, para que isso não venha te trazer um prejuízo maior, que é a desconexão da sua alma com o Senhor. Porque falta de liberar perdão desconecta a sua alma. Os pecados que você tiver perdoados, lhe serão perdoados. E os pecados que você pedir perdão, lhe serão perdoados. Entenda isso. Não deixe que isso te traga um prejuízo maior, que é uma desconexão da sua alma com o Senhor. Não deixa isso te abalar a ponto de você deixar de seguir o Senhor Jesus Cristo. Até porque a sua decepção não foi com o Senhor Jesus Cristo. Foi com o líder aqui na terra. E a gente não pode esperar que ele seja um super líder, um super cristão, um super crente, para falar no popular. Entendeu? A gente não pode. Ele é falho, assim como eu sou, como você também é. Ele pode errar, assim como você erra, como eu erro, e também você. Então, não tem essa postura de sair falando mal A e B da liderança. Não faça isso. Eu já tive decepções enormes com lideranças. Eu já tive. Eu não quero nem compartilhar com vocês quais foram essas decepções. Então, é isso.
Então é isso que você tem que pensar bem, refletir bem. Perdoe o seu líder. Perdoe o seu líder. Ore por ele. Não deixe de caminhar com ele porque ele errou. Conversa com ele. Acerta tudo com ele. É esse conselho que eu venho te dar aqui. Então, compartilhe meu vídeo. Dá like. Eu preciso, meu canal é pequeno ainda. Eu queria crescer mais um pouco. Então, chegar pelo menos os meus 1000 inscritos que eu preciso. Então é isso. Então até o próximo vídeo. Espero que isso tenha te ajudado. Ok? Até o próximo vídeo.